PET 2. Correção da primeira atividade de ciências. Atividade 1. Quais materiais compõem o solo? O solo ele é formado de materiais orgânicos, que são de seres vivos que existentes no solo, e materiais inorgânicos, por exemplo, ferro, o potássio, substâncias inorgânicas presentes no solo. Atividade 2. Eu vou ler um trecho de Pero Vaz de Caminha para vocês entenderem a questão. Em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, na qual descrevia o Brasil que acabara de ser descoberto. Essa carta retratava nosso país, apontando algumas características do solo brasileiro. Veja no trecho a seguir. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem não vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. O trecho dá-se-á nela tudo deu a expressão implantando, tudo dá. Você concorda com essa expressão? O que deve haver no solo para que seja possível a prática da agricultura? Primeiramente, nós temos que saber que cada espécie de planta ela cresce em um solo e clima de origem específico dela. Eu não posso dizer que aqui no Brasil, onde ele encontrou, qualquer planta serviria para aquele clima e para aquele solo. O solo deve ter nutrientes para o desenvolvimento daquela planta, além de água e ar em quantidades adequadas. Algumas plantas não gostam de muita água, o excesso de água acaba prejudicando elas, em vez de sendo benéficos. Então, a cada planta tem sua especificidade. O solo ideal para o plantio, em geral, ele tem que ter muitos nutrientes. Normalmente, nós comentamos que o solo ideal para plantio ele é umífero, ele é aquela considerada terra preta, que tem muitos humus e nutrientes. Mas, igual eu comentei antes, cada espécie de planta cresce no seu solo e clima de origem. Vou para explicar melhor para vocês, dando alguns exemplos. Essa planta aqui, no caso, é o arroz. O arroz gosta de um solo argiloso. Esse solo argiloso gosta de muita água e a maioria das plantas que vivessem aqui onde esse arroz dá não conseguiria sobreviver no meio dessa lama e dessa argila. Nós temos outro exemplo aqui, o abacaxi. O abacaxi gosta de um solo mais arenoso, mas que tenha nutrientes, rico em nutrientes. O coco gosta de areia, solo um pouquinho arenoso, que tenha muita água e que tenha muito sal. A quantidade de sal que o coco gosta poderia ser talvez uma quantidade que mataria o abacaxi e que era inadequada para o arroz. Então vocês conseguem perceber que cada planta tem sua exigência. Então depende do seu solo de origem, do seu clima de origem para fazer esse plantio. Atividade 3. Na aula de ciências com a turma do 6º ano, o professor Vinícius retirou 3 amostras de solo de diferentes locais de sua escola. No laboratório, ao observar as amostras com auxílio de uma lupa junto com a turma, não encontrou nenhuma diferença entre elas. Que teste Vinícius poderia fazer junto com a turma para verificar se as amostras são realmente iguais? A princípio, o professor, nas suas amostras, ele tem a lupa. Ele teria que fazer observações sem a lupa, que seria a olho nu, e com a lupa. Seria o único instrumento que ele tem de análise. E as características que ele poderia perceber no solo seria a cor do solo, tamanho, e normalmente a cor dessas partículas que estão pequenininhas lá, o cheiro, a presença ou não de água e se seres vivos, quais serão os seres vivos, qual a aparência dos seres vivos que estão nesse solo. Seria essas características que ele poderia utilizar para perceber se esse solo eram parecidos ou não.
Até a próxima videoaula.